Na bronca, quem viu a entrevista coletiva hoje do executivo Alexandre Pássaro na apresentação do jogador Rômulo, viu que ele se mostrou desconfortado com a situação do empresário do jogador Matias Galazzi está fazendo lives, coisa que segundo ele, Alexandre Pássaro, nunca viu o empresário fazendo, para pressionar a torcida do Vasco para antecipar a compra do jogador Matias Galazzi. Ele explica nessa entrevista os motivos pelo qual não é interessante o Vasco negociar o jogador de forma antecipada, se mostra irritado com a situação do empresário, está fazendo pressão através de lives e do jeito educado, do seu jeito até simpático de ser, ele acaba pedindo para que o empresário não faça mais lives e que não faça confusão na cabeça do torcedor vascaíno. Então, de uma certa forma, ele acabou colocando os pingos nos is. Rápido possível, mas ontem na ligação que eu falei para ele foi: a cada live que você fizer, a tua comissão vai ser diminuída. Então, já que ele já fez 2 lives, a comissão dele está lá embaixo e eu espero que a partir de agora ele pare de fazer lives e pare de fazer essa confusão. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília aqui no canal Vascaíno do Cerrado. E além de pedir para você deixar o joinha e o like, que eu sempre peço, que é para o vídeo ser recomendado, então não esquece de deixar o joinha, eu vim aqui te fazer um convite. Hoje às 19h30 vai ter uma live aqui no canal Vascaíno do Cerrado, aonde a gente vai falar de um encontro dos youtubers com o Levenciano no sábado aí no Rio de Janeiro. É isso que você está ouvindo. Vai ter um encontro com o Levenciano no sábado no Rio de Janeiro e a gente vai fazer uma live aqui hoje às 19h30, para explicar quais são os motivos desse encontro. Tem a ver com aquele aporte financeiro, aquela estruturação financeira que ele tinha para o Vasco, as cartas de intenção de crédito e o desafio que ele lançou para que as pessoas fossem lá para ver se ele estava mentindo ou não. Então, imperdível a live hoje às 19h30, quem sabe até ele apareça na live, mas vai ter bastante youtubers para a gente discutir esse encontro no sábado com o candidato ou com o Levenciano, tá bom? Vamos falar agora a respeito da coletiva de hoje, a apresentação do jogador Rômulo, que falou aí da alegria de estar voltando a jogar no Vasco, o time que o revelou, que fez ele chegar à seleção, jogou no exterior, como é que ele está voltando para o Vasco, como é que está a condição física, que vai lutar aí para fazer o Vasco voltar para a Série A. Enfim, você vai ver isso em vários canais, em várias matérias, tem na Vasco TV, na íntegra, a apresentação do volante Rômulo, que vem para somar com o Vasco para a gente tentar sair ou voltar para a Série A, melhor, tá bom? Eu vou falar de um assunto que chamou a atenção logo após a apresentação do Rômulo. Teve uma coletiva com o executivo Alexandre Pássaro, aonde ele falou da situação do jogador Matias Galazzi. O jogador Matias Galazzi é um jogador que vem arrebentando dentro de campo, um volante, um meia, um cara que é aguerrido, marcador, habilidoso, faz gol, vem chamando a atenção. E o Vasco tem uma cláusula de compra para fazer com o jogador, ou para ter os direitos econômicos de 60% ou 70% do passe do Matias Galazzi. E é o seguinte, a cada vez que ele jogar 10 jogos no time profissional, aumenta $100 mil no valor que o Vasco tem que pagar para ele. O Vasco deve, hoje o Vasco, se for negociar com ele, está na casa dos R$700 mil. Se ele continuar jogando, vai subindo até chegar no teto de 1 milhão, de $1 milhão. Eu falo real, é dólar, tá? Até chegar no teto de $1 milhão. O fato é que o Vasco não tem dinheiro para comprar esse jogador, comprar os direitos econômicos desse jogador agora. Sem aporte nenhum, sem grana nenhuma, isso é a cara da gestão Jorge Salgado. Então quer ver falar sobre aporte sem grana? Live hoje às 19h30 no canal. Então vamos seguir aqui. Ele não tem grana, não tem dinheiro, não tem como contratar, não tem como fechar negócio de forma antecipada. Aí o Pássaro se mostrou irritado com lives que o empresário Regis Marques, que é o empresário do garoto, do jogador, tem participado, fazendo pressão para que a torcida pressione a direção do Vasco para fechar o negócio de forma antecipada. Então ele explica no início os motivos pelo qual não é interessante fechar esse negócio
antes do prazo, antes do momento ideal, porque você vai ter que pegar dinheiro emprestado, tem juros para pagar. A verdade é que o Vasco não tem dinheiro, mas ele explicou dessa forma, que se, por exemplo, se o jogador recebe 8 mil reais, depois que negociar com ele, o salário vai ter um reajuste, ele pode ganhar aí 80 mil por mês, 100 mil por mês, então você vai ter também esse custo até o final do ano, que vai ser o mesmo que ele jogar, então acaba que não tem o porquê de antecipar uma compra do jogador agora. Vou deixar o trecho dele explicando para você os motivos pelo qual. Na verdade, sobre o Matias, o número que a gente sempre trabalha é de $1 milhão, né? Esse é o número total do contrato e é o número que a gente tem que trabalhar. Qualquer número abaixo disso, e eu nem gosto de falar se serão 700, 800 ou 900, porque pode ser que a gente consiga uma negociação até mais vantajosa, é um lucro, é um benefício, né? Hoje, todos sabem, o Vasco não tem aqui uma receita nova girando. Então, para qualquer compra que a gente tenha que fazer agora ou daqui a pouco, ela tem um custo talvez até maior do que as cláusulas que se ativam no contrato ao longo do tempo. Além disso, quando você compra o jogador, você dispara diversos gatilhos que te custam mais caro. Então, vou dar um exemplo, não são números reais, mas vou dar um exemplo. Se hoje o Matias ganha 5 mil e a partir do momento que a gente comprar ele vai passar a ganhar 80 mil, nós estamos falando aí uma diferença de 75 mil pelos 10 meses do ano que faltam, 9 meses do ano que falta, a gente está falando uma conta aí basicamente de $100 mil. Então também nos custa de forma mais antecipada. Existe comissão para pagar quando a gente compra, existe um monte de coisa que a gente tem, existe custo bancário se a gente for pegar esse dinheiro num banco para pagar um pouquinho menos. Mas a gente está atento a isso para fazer a melhor negociação possível para o Vasco no momento certo. Bom, a seguir, de uma forma sutil, educada, ele dá um puxão de orelha no fato do empresário ter participado de lives. Porque, segundo ele, Alexandre Pássaro, essa aparição em lives, coisa que ele nunca havia feito, é para pressionar a torcida, para que a torcida pressione a direção para negociar o jogador de forma antecipada. Então ele tem que vir a público para acalmar, para explicar para o torcedor que esse não é o momento de fazer isso, e diz aí que ligou, até rindo, brincando, falando que é muito amigo do empresário, ligou para ele, disse que nunca viu ele participando de live, e disse que falou que vai descontar dele se ele continuar participando de live da comissão dele, e pediu para que ele não fizesse mais isso. Então deixa o recado, ou fica o recado, o puxão de orelha do Alexandre Pássaro. O empresário dele, né, que está participando de lives, aí o Regis é meu amigo, eu conheço bem ele, e ele está participando de lives. Eu falei para ele, pô, eu nunca vi você participando de lives e agora você está participando de lives para falar do Matias, porque é claro, ele tem que vender o peixe dele. O que ele quer fazer? Né? E eu falei com ele ontem, né? O que ele quer fazer é criar esse assunto, essa apreensão na torcida do Vasco, e a gente tem que vir aqui e tirar essa apreensão da torcida do Vasco. Porque o que ele quer fazer é que a gente antecipe a compra o mais rápido possível. Mas ontem na ligação que eu falei para ele foi, a cada live que você fizer, a tua comissão vai ser diminuída. Então, já que ele já fez 2 lives, a comissão dele está lá embaixo, e eu espero que a partir de agora ele pare de fazer lives e pare de fazer essa confusão. Mas a gente está muito bem alinhado, eu me dou muito bem com o Regis, e ele está fazendo o trabalho dele, a gente está fazendo o trabalho nosso. Então tá aí, gostou do vídeo? Deixa o joinha, que é importante. Não esquece de deixar o like se você chegou até aqui. Obrigado por ter visto o vídeo todo. Compartilha. Não se esqueça da live que vai ter hoje às 19h30 aqui no canal para falar do encontro com o Leviciano no sábado, que é importantíssimo, tá bom? Grande abraço para você, uma ótima tarde, um ótimo fim de dia. Fica com Deus e saudações vascaínas.